e neste caso os profetas. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite, bem-vindo de volta, Pastor Francisco, é um prazer vê-lo aqui, glória a Jesus. É tão bom podermos estar nestas noites de quarta-feira a estudar os dons espirituais nesta caminhada que estamos a fazer da nossa escola bíblica, neste curso da Global University, e tem sido uma caminhada muito proveitosa para nós. Nas últimas duas lições anteriores, nós edificámos a base sólida para compreendermos os dons espirituais e vimos a importância do conhecimento e da fé em relação com esses dons. Também vimos que o conhecimento e a nossa fé determinam e governam a nossa experiência. Então, é preciso conhecer os dons, é preciso ter fé que é para nós e que é para os nossos dias. E ao sabermos isso, tornamos-nos, portanto, prontos para continuar a buscar, a estudar e a buscar os dons espirituais. Mas nesta secção nós estamos a falar sobre os dons de serviço, chamados também de dons ministeriais. Então, nesta lição, temos estado a usar Efésios capítulo 4, sobre os dons ministeriais como base. Vamos ler mais uma vez este versículo, já quase vamos decorá-lo, e é tão importante porque é a base para o nosso estudo. Efésios 4 e o versículo... Vamos ficar então aqui pelo verso 11, porque já lemos a semana passada o texto todo, mas vamos ler o 11 e o 12 apenas como base para a continuação. Então, a semana passada nós estudámos sobre os apóstolos e o dom apostólico e falámos sobre a necessidade da igreja dos nossos dias de orar novamente para que Deus possa nos conceder estes dons, este dom apostólico. E falámos como a Assembleia de Deus... O primeiro nome que teve depois do avivamento que aconteceu ali em Azusa Street, aquele grande despertamento pentecostal que aconteceu em Los Angeles, Seymour, aquele pastor afro-americano que Deus usou para começar o movimento pentecostal, eles procuraram um nome, eles pertenciam de facto a uma linha de igrejas, mas depois do movimento pentecostal e centenas, milhares de pessoas experimentaram esse avivamento, procuraram um nome, e o nome escolhido foi precisamente Missão Apostólica. Essa era a ideia é que dali saíssem para todos os pontos do planeta, levando o Evangelho, inspirados por este Espírito Santo que lhes dava como fogo, que não podiam guardar para si. E de facto o Pentecostes veio para capacitar a igreja para testemunhar. Nós vemos isso, eles estavam fechados em quatro paredes e com a descida do Espírito Santo, com serem cheios do Espírito Santo, eles abriram as portas, saíram para a rua e Pedro prega aquele grande sermão. Como resultado, 3.000 pessoas são logo convertidas e batizadas, e assim começa a igreja. E eu tenho dito isto muitas vezes em vários fóruns, quando estou principalmente a falar para a nossa denominação e para os líderes. Nós precisamos de um novo Pentecostes, porque a igreja não pode ficar fechada em quatro paredes. Então este medo, este receio, esta pressão da sociedade para ficarmos fechados em quatro paredes é contrária àquilo que é a visão do Espírito, a visão de Deus para a igreja dos últimos dias. Então Ele deu dons, Ele deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele está em nós, louvado seja o seu nome. Recebemos o Espírito Santo quando recebemos Jesus como Salvador, mas a segunda experiência, como falámos anteriormente e temos falado ao longo deste mês, é uma experiência do batismo com o Espírito Santo, e somos cheios do Espírito para quê? Para testemunharmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isto é possível, claro, também pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, elas testemunham. Mas a verdade é que o movimento pentecostal, que é o maior movimento evangélico do mundo, acontece precisamente por causa dessa diferença. Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais e nós acreditamos que o poder do Pentecostes é para hoje, é para os nossos dias, é para nós, é para os nossos filhos. Então Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo, está a falar de Jesus Cristo, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, a edificação do corpo, vem também com estes dons que o Senhor deu. Jesus Cristo dá estes dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Semana passada falámos então sobre os apóstolos e esta semana nós vamos falar sobre os profetas. Dons de ministério, dons de serviço, profetas. E, meus amados irmãos, este dom ministerial, este ministério profético também está ligado à fundação da igreja. Falámos como um ministério apostólico é para aquele que vai estabelecer as bases, vai evangelizar, vai discipular, vai estabelecer e formar os primeiros líderes, vai trazendo estrutura à igreja, mas também o ministério profético está ligado à formação, à fundação da igreja. Porque os profetas, o que é que eles fazem? Eles discernem e comunicam o coração de Deus à igreja. Eles discernem e comunicam o coração de Deus ao povo, à congregação. E os profetas oferecem esta comunicação da vontade de Deus, oferece direção, oferece visão, oferece encorajamento, oferece exortação, oferece revelação. E é isso que nós precisamos também nos dias em que estamos a viver. Então, vamos começar pelo dador. Se alguém dá um dom, é porque alguém é o dador do dom. E depois vamos falar do receptor. Já falámos isso a semana passada, neste dom é a mesma coisa. Vimos que Cristo é o dador de todos os dons de ministério, os dons ministeriais, os dons de serviço. Por essa razão, se Cristo é o dador, todos os dons são importantes. E aquilo que falámos sobre o dom dos apóstolos na semana passada, também queremos falar hoje sobre o dom de profetas e cada um dos outros dons queremos falar nas próximas semanas. Todo dom é dado por Cristo ao seu corpo. Na primeira lição do nosso curso nós falámos sobre esta alegoria que o apóstolo Paulo pinta tantas vezes, em que nós, a igreja, é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. Então, Jesus dá dons ao corpo e cada um tem uma função diferente. Falámos como o coração não é um órgão bonito, não é como nos desenhos, assim, com dois lados iguais, cor-de-rosa. O coração é um órgão, um músculo que até não é muito bonito, mas é fundamental, é essencial no nosso corpo. E todos os dons são essenciais. E assim como Deus dá dons diferentes para a função que nós vimos aqui, o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele é o próprio dador. Diz lá, não é? Ele subiu ao alto, verso 8, e Ele deu dons aos homens. Então Jesus é o dador. É Ele quem dá os ministérios ao seu corpo. Nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas. A Bíblia diz que Ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. E a palavra uns, ou alguns, dependendo da versão, torna claro que nem todos serão apóstolos. Uns ou alguns, torna claro que nem todos serão profetas. Ele deu alguns para ocupar essa função específica na igreja. Então, isto recorda-nos aquilo que o apóstolo Paulo disse no texto que estudámos nas primeiras lições, Coríntios 12, 17, em que o Paulo faz a pergunta: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E diz que todos os membros têm uma função particular no corpo e também os dons espirituais, eles têm uma função essencial no corpo de Cristo, que é a igreja. Então pensemos neste dador. Coríntios também 12, 1 Coríntios 12, 28, é outra passagem que fala dos dons. Temos vindo a acompanhar e a passear entre Efésios, Coríntios e as cartas do apóstolo Paulo com a doutrina que nós temos. A palavra do Senhor então diz no verso 27, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E depois diz, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Depois ele faz a pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Procurai com zelo os melhores dons. Então, quando Efésios vemos que Cristo o dador, e Efésios diz que Cristo é o dador, aqui nós vemos que Deus é o dador.
verso 28, Deus pôs na igreja. Não é nenhuma contradição, porque nós sabemos que Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E de alguma forma, os três é como que Trindade significa três em um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, todos os dons é Deus quem dá, e Deus dá através de Cristo. Cristo, que é o cabeça da igreja, dá dons à igreja. E em Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, algumas passagens fala Deus Pai, mas Efésios, quando fala dos dons ministeriais, ele fala que Cristo, Ele deu dons, então Ele é o dador. Deus é o dador através de Cristo. E quem é o receptor do dom? Quem é o receptor do dom? O receptor do dom de serviço é o corpo de Cristo. É isso que nós vemos neste texto. O corpo é o receptor. Vós sois o corpo, e Deus coloca no corpo, então, os apóstolos, os profetas. Neste texto de Coríntios fala de outros dons, fala dos dons de serviço também, fala dos dons de milagres, curar, socorros, governos, etc, etc. Então, o receptor deste dom, o dom de serviço chamado profeta, é o corpo de Cristo. Então, a pessoa chamada de profeta é o receptor, é um membro do corpo de Cristo. É uma pessoa que Deus dá o dom. E nós vemos neste mesmo texto de Coríntios, do verso 31, procurai com zelo os melhores dons, significa que nós devemos todos procurar, mas Deus, na sua soberania, é quem dá. Nós procuramos, nós oramos, nós devemos orar: Senhor, levanta dons na tua igreja. Levanta novamente o ministério apostólico na tua igreja. Levanta o ministério profético na tua igreja. Levanta o ministério pastoral na tua igreja. Levanta o ministério de ensino na tua igreja. Levanta o ministério evangelístico. E nós falamos com estes ministérios também, quando falamos da igreja, mas o ministério da hospitalidade, o ministério de ação social, que é socorros, e tantos outros que estão aqui, o ministério de cuidar dos enfermos. Nós precisamos de orar e buscar. E os melhores dons são aqueles que fazem falta ao corpo. Nós, infelizmente, como igreja, na nossa dimensão, nós não conseguimos ter. O ideal era termos os 5 ministérios na igreja. Não significa que não tenhamos, mas estou a falar de gente até dedicada ao ministério o tempo inteiro, com os 5 ministérios. Alguém que tem um ministério mais de apostólico, de fundamento, de governo, alguém que tem um ministério mais de profético, um ministério evangelístico, um ministério de ensino, um ministério pastoral. E, de alguma forma, pela graça do Senhor, nós temos isso na igreja, ainda que não designamos com este nome, mas o Senhor, que é o dador, Ele deu esses dons à igreja. Mas a pergunta é, uma pessoa tem que fazer alguma coisa para se tornar profeta? Hoje falamos sobre os profetas. Será que Deus escolhe certas pessoas para esta alta função por alguma razão especial? E nós entendemos que Deus tem o direito, porque Ele é o Senhor da igreja, e Cristo é o Senhor da igreja, e Ele tem o direito de fazer como quer. Ele é soberano, é Ele quem decide, é Ele quem escolhe. E nós usámos a semana passada a ilustração do vaso. O vaso não pode dizer ao oleiro: eu quero ser uma jarra, eu quero ser um vaso com 3 dobras, ou quero ser um vaso em formato cônico, ou quero ser em formato redondo. Nada disso. O vaso não diz ao oleiro o que quer ser, mas o oleiro é quem decide. E há uma diferença clara entre o vaso e o crente, é que o vaso não tem vontade própria, mas o crente tem vontade própria. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos buscar, nós podemos orar, nós podemos clamar para que Deus levante na sua igreja. Porque o crente tem também uma vontade própria. Eu conheço pessoas que receberam dons de ministério e recusaram os dons. Na sua atitude, poderiam não ter dito assim: Senhor, eu não aceito o dom. Poderiam não ter feito isso. Mas fizeram na prática, quando tinham um dom incrível, mas a certa altura, por causa de uma situação familiar, por causa de outra oferta melhor de emprego, eles recusaram o caminho que Deus tinha para eles. Recusaram o dom.
Porquê? Porque o crente tem vontade própria. Nós falámos sobre isso também na primeira lição e quando falámos de maturidade. Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, mas nós temos vontade própria e Deus não vai impor a sua vontade. Ele vai nos expor a sua vontade, vai nos convidar a participar na sua vontade, mas o crente tem vontade própria. Então o crente tem poder de escolha. Então o crente deve, independentemente das suas escolhas pessoais, deve de procurar, não como vaso que não tem atitude, mas a atitude que nós temos significa modo de pensar, de agir, de ser. Deus conhece a nossa vontade, Ele conhece o nosso modo de pensar, a nossa forma de agir, Ele conhece tudo o que nós somos e de sentir, e Ele tem em consideração estas coisas. Mas uma das ilustrações bíblicas, verdades, histórias bíblicas, que eu convidava os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, parece um contrassenso irmos buscar aqui o Antigo Testamento, mas nós vamos olhar para a seleção de Davi. E Davi não foi apenas um rei. A palavra do Senhor claramente diz que ele foi rei e profeta. E nós estamos a falar sobre profetas. E se nós olharmos para os salmos de Davi, os salmos messiânicos, são salmos que falam sobre a crucificação do Senhor, sobre a traição do Senhor, e falam em detalhe tudo aquilo que o Senhor Davi está a profetizar. E ficou escrito nos salmos. Esta teologia poética e esta teologia profética dos salmos, muitos deles foi a autoria de Davi. Davi, que a certa altura talvez foi mais profeta, de outras vezes foi mais rei, um homem falível, um homem igual. Mas como foi a sua seleção? Vamos ler então o texto no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio até Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda. Eles tinham medo de Samuel. Ele era um profeta que trazia às vezes muito julgamento. Ele disse, verso 5, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Vamos entrar agora então na seleção, verso 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Era o filho mais velho. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Este versículo é extraordinário, não é? Está aqui sublinhado, esta é a Bíblia que eu herdei da minha mãe, sublinhada a vermelho. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez Jessé passar os seus 7 filhos diante do Senhor. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta um menor. Eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. É um texto magnífico da palavra do Senhor. Temos aqui pérolas da palavra do Senhor. E uma das pérolas é este versículo 7
na segunda parte, que diz: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós somos muito tendenciosos a olhar para o aspecto, olhar para a performance, olhar para a forma com que se comportam os nossos irmãos, mas o Senhor olha para o coração. Infelizmente há muita gente em muitas igrejas que tem uma performance super espiritual. Eu costumo chamar performance espirituosa, não espiritual. Porque apesar de toda essa performance de aparência espiritual, o seu coração está cheio de pecado e Deus não recebe, Deus não aceita. E nós não sentimos a presença de Deus. Tenho entrado em lugares, tenho partilhado com os irmãos, onde nós entramos e nós realmente sentimos muita emoção, sentimos muito movimento, mas não sentimos a presença de Deus. E foi isto que Deus e o Espírito Santo que estava sobre Samuel fez com que ele, nesta lição prática, ele com o conhecimento que já tinha, nesta lição prática para nós também podermos entender. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então Davi, este rei do Antigo Testamento, nós olhamos e dizemos: mas o que é que isso tem a ver com o ministério profético? É porque Davi foi também um profeta. É verdade que os profetas do Antigo Testamento eram diferentes, são diferentes dos aspectos, em muitos aspectos, dos profetas da Nova Aliança, mas nós podemos aprender muito quando olhamos e vemos porque é que Deus, ou como Deus, ou qual o fator que fez Deus escolher Davi. Isto para nós é muito importante, irmãos, porque Deus olha para o nosso coração, Deus olha para a nossa atitude, Deus olha para a nossa entrega, Deus olha para o nosso desejo, sim, mas o nosso desejo é para nós sermos glorificados ou para a glória ser para o Senhor? O Senhor não partilha a sua glória, não dá a sua glória a outrem. E nós precisamos de entender isso. E aqui, o mais humilde, o mais simples, aquele que não era convidado sequer para o jantar, para ficar a tomar conta das ovelhas, o Senhor já o tinha escolhido. E nós temos os salmos mais magníficos. Foram escritos quando Davi era um pastorzinho. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me fardos em vez de partos, guia mansamente águas tranquilas, etc, etc. Salmos extraordinários, salmos proféticos. Eu uso o Salmo 23 como um mapa para a nossa vida. O mapa para a nossa vida quando nós aceitamos Jesus e fazemos dele o nosso pastor. Nós temos provisão, nós temos proteção, nós temos refrigério, mas temos também momentos de vale, de sombra de morte, onde o cajado do pastor, que é a sua palavra, nos deve segurar e nos deve consolar, sabendo que no final a mesa está pronta e o Senhor nos convida a cear e habitaremos na casa do Senhor eternamente. Então Davi era o mais novo. Porque é que Deus o escolheu para o lugar de chefia mais alto? Porquê? Ele era de boa aparência, diz lá. Verso 12, ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Então ele era de boa aparência. Então ele foi escolhido por ser ruivo. Não. Ele foi escolhido por ter uma boa presença simpática. Também não. Ele foi escolhido por ter uma boa aparência. Também não. Ele foi escolhido tanto para ser profeta como rei, porque Deus viu a sua vontade e a sua atitude. Ele era um homem de fé. Quando o leão veio para atacar as ovelhas, ele protegeu o seu rebanho. Ele tinha na escola prática, assim como Moisés teve a escola prática de 40 anos a cuidar de cabras e de ovelhas, para depois poder cuidar do povo, assim também Davi teve esta escola prática. Ele estava a ter uma escola e ele dava glória ao Senhor e tudo era para a glória do Senhor. Então, em Atos 13, 22, nós temos mais uma dica, agora no Novo Testamento, da escolha de Deus, de Davi para profeta. E nós vemos isto em Atos 13. Os irmãos dizem, mas também no livro de Atos fala sobre isto? Fala precisamente sobre isto. Fala sobre isto. Atos 13, no verso, é neste discurso fantástico, não é? Que Paulo está a fazer na sinagoga. Eles eram filhos de Davi, herdeiros de Davi. E não vamos ler o discurso todo de Paulo. Fala a partir do verso 20, o profeta Samuel, depois vem o Saúl, e depois eles quiseram ter um rei. No verso 22 diz então, porque é que Deus escolheu? Diz, e quando este foi retirado, Saúl, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse,
Veja o que é que Deus disse, está aqui escrito, em Atos 13, 22. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Esta frase é a frase-chave. Achei a Davi, filho de José, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele foi escolhido tanto para ser profeta como rei, porque Deus viu a sua atitude e ele viu que Davi ia executar a sua vontade. Não quando ele era chefe de tribo, como Eliabe, que era um dos capitães do exército, mas que ficou cheio de medo de Golias. Mas ele sabia que Davi, com o seu coração simples, dependente de Deus, sincero e humilde, Deus olhou para o coração. Então, quando nós encaixamos estes dois textos de Samuel 16 e agora Atos 13, 22, nós vemos Deus está à procura de mulheres e homens que sejam conforme o coração de Deus, que executem a sua vontade. Que executem a sua vontade. E os profetas, como dons de serviço tão importantes para trazer direção, são preparados e dados ao corpo de Cristo, porque Deus olha para as suas qualidades interiores e procura estas qualidades neles. Qual então é a função? Já vimos o dador, o receptor, e vemos agora a função profética. O dom de serviço conhecido, ou ministerial conhecido como profeta, tem duas funções principais. A primeira é predizer. Predizer significa dizer uma coisa antes dela acontecer, e a segunda é proclamar, que significa contar, anunciar e dizer para todos ouvirem. Então o profeta é alguém que fala por inspiração divina. É alguém que fala por inspiração do Espírito Santo. Ele, ao receber o sopro do Espírito Santo, ele recebe esse sopro na sua vida e ele expõe a mensagem de Deus, seja como uma predição, como uma profecia, ou seja, como proclamação. E expor a vontade de Deus significa dar significado, desculpe a redundância, trazer significado à vontade de Deus e aplicá-la à nossa vida. Eu tenho a graça de Deus de estar no ministério por causa de alguém com o dom profético ter ministrado à minha vida. E é interessante que muitos dos pastores que estão agora no ministério, muitos deles, todos eles tiveram, a certo momento, um momento em que o dom profético foi usado. Eu já contei isto rapidamente, só a versão mais curta. Eu estava numa conferência, depois de ter fugido 6 anos da vontade do Senhor. Eu sabia que tinha uma chamada para o ministério, mas fugi dessa chamada. Cá está, vontade própria e resistirmos a fazer a vontade de Deus. E quando estava naquela conferência, já namorava a Isabel, eu fui à frente, porque o Espírito Santo me levou, eu fui derrubado pelo Espírito, eu fui à frente e estava ali naquele lugar. E vieram muitos pastores que eu conhecia e colocaram as mãos sobre mim e começaram a profetizar, a orar sobre a minha vida. Mas eu disse assim, Senhor, obrigado por estas orações, mas eu sei que eles conhecem o meu Pai, e eu sei que eles estão apenas a orar aquilo que também desejam no seu coração. Senhor, se tu queres mesmo, tem que ser uma pessoa que eu não conheço e que não me conheça, a vir ter comigo agora e me dizer o que eu estou a conversar contigo. E de repente, um homem de Deus que estava lá atrás, que não tinha vindo orar por ninguém, ele desceu a coxia e veio, e ele coloca a sua mão no meu ventre, ele começa a dizer, aquilo que estavas a falar com Deus, os medos que tu tens por causa do teu avô, do investimento que ele fez no teu negócio, ele não conhecia, começa a profetizar toda a minha vida. Naquele momento não havia mais dúvida alguma. O Senhor estava claramente a desconstruir todas as minhas justificações para não fazer a sua vontade. E então, pela graça do Senhor, resumindo a história, aqui estamos hoje. Mas porque esse ministério foi importante para mim. E Deus quer continuar a fazer isso, irmãos. Deus quer continuar e Deus continua. Ele não é que não tenha deixado de fazer, Ele continua a fazer. E precisamos de orar para que esse ministério seja manifesto no nosso meio, no meio da igreja. Então o profeta é alguém que diz o que irá acontecer, mas também traz ele traz uma exposição, ele consegue explicar a vontade de Deus. E é isto, irmãos, que nós no Antigo Testamento olhamos para profetas mais como alguém que previa, mas também que explicava a vontade de Deus. Mas no Novo Testamento nós vemos isso acontecer. No Novo Testamento há vários profetas
E há uma diferença entre o profeta do Antigo Testamento, que recebia a mensagem diretamente do Senhor, enquanto o profeta do Novo Testamento também pode receber a mensagem através da palavra escrita do Senhor. E é isso que às vezes muita gente faz confusão entre o profeta e o dom de profecia. O dom de profecia é um dom de inspiração, o dom de profeta é um dom ministerial. E o dom ministerial significa que alguém é capaz de pegar num texto e consegue aplicar aquele texto precisamente à necessidade de cada um. É uma mensagem profética que é pregada a partir da palavra que está escrita há tantos anos, mas que torna um significado vivo, atual e poderoso e transformador. E nós dizemos, Deus falou comigo, mas falou comigo para a minha necessidade, naquele momento. E nós precisamos, nesse dom profético, da exposição da palavra. O profeta do Antigo Testamento recebia uma palavra do Senhor, ele ia consultar o Senhor, às vezes em holocaustos, sacrifícios, como vemos o caso de Samuel. Mas a verdade é que no Novo Testamento, Deus pode usar também a sua palavra, porque o profeta tanto pode ter uma palavra profética e ter o dom de profecia, como pode ser alguém que tem o dom profético de profetizar a palavra, de proclamar a palavra e de dar significado ao ser inspirado pelo Espírito Santo. Então devemos reparar que o Espírito Santo ajuda a saber qual é a palavra escrita, a mensagem que Deus tem para o povo num certo tempo. E mais uma vez, eu não quero aqui criticar o ensino atual que nós estamos a ter nos nossos institutos bíblicos. Mas eu fico muito preocupado quando alguém às vezes diz, o texto não tem esse contexto. É verdade que nós temos que olhar para o contexto para não gerar um pretexto. Mas Deus muitas vezes usa um versículo da palavra do Senhor para nos falar diretamente ao nosso coração. É por isso que o apóstolo Pedro diz que nenhuma palavra é de particular interpretação. Porque Deus consegue dar a interpretação que nós precisamos no momento, com uma palavra que pode ter um significado para alguém que está ao nosso lado de uma forma e para nós de outra forma, a mesma palavra. Mas Deus aplica, o Espírito Santo aplica, através da proclamação da palavra. E eu louvo ao Senhor por isso, irmãos. Eu lembro-me as mensagens que mais impactaram a minha vida, às vezes eram mensagens até do Antigo Testamento, que se tornaram reais e vivas quando pregadas debaixo da unção do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por isso. Contudo, há ocasiões em que os profetas do Novo Testamento também receberam uma mensagem diretamente de Deus. Nós temos aqui vários exemplos. O exemplo mais claro está em Atos 21, os irmãos conhecem o seu nome, é o nome em que Lucas identifica mesmo como profeta e diz profeta Ágabo. E o profeta Ágabo, ele é chamado de profeta na palavra do Senhor. Então, se ele é chamado de profeta, é porque era mesmo um profeta. Não vamos ler o texto todo, mas no versículo 10, diz-nos então assim, é interessante que nós temos no versículo 9, as 4 filhas de Filipe que profetizavam, e não significa que eram profetas, mas profetizavam, cá está o dom de inspiração. E a seguir no versículo 10 vem falar do dom ministerial de profeta. É muito interessante como os 2 versículos estão ali ao lado um do outro. Eu não estou a dizer que as filhas de Filipe não eram profetas, não estou a dizer isso. Mas o versículo, Lucas diz, as filhas de Filipe profetizavam, 4 jovens virgens, Atos 21:9, 4 filhas donzelas que profetizavam. Depois vem então o dom de profeta, verso 11. E demorando-se ali alguns dias, verso 10, primeiro temos que identificar o profeta antes da profecia. E demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judeia um profeta, a palavra está mesmo a identificar, chegou um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o verão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E depois Lucas, e quem está a escrever, diz, nós ouvindo isto, rogamos que Paulo não fosse a Jerusalém. Então o profeta Ágabo, ele acabou por profetizar, predizer o que iria acontecer em Jerusalém ao apóstolo Paulo. Ele seria preso com uma cinta, ele prendeu-se pés e mãos, disse, tu vais ser preso assim com pés e mãos, e vais ser entregue nas mãos dos gentios. E nós sabemos que ainda acontece aqui, não é alguma coisa, mas se continuarmos a ler o texto, vamos ver que foi isso que aconteceu. Então, temos outro relato também, um relato
No capítulo 11, por exemplo, no capítulo 11, no verso 28, eu agora fiz ao contrário, eu li primeiro o segundo, agora o primeiro. Naqueles dias, vamos ler o 27 para estarmos no contexto. Naqueles dias desceram, Atos 11, 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e levantando-se um deles por nome de Ágabo. Ele já era conhecido aqui, não é? Nós lemos o segundo relato, agora vimos aqui o primeiro. Levantando-se um deles por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto, diz Lucas, que é minucioso, diz, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Então nós vemos aqui Ágabo, aparece duas vezes, a profetizar sobre a fome no mundo e a profetizar sobre o que iria acontecer a Paulo. E percebemos então nestes dois textos, entendemos que Ágabo era considerado. Era alguém que era verdadeiramente estimado e o seu nome conhecido. Diz que vieram vários profetas, mas só cita o nome dele. Ele era alguém que a sua profecia era uma profecia que se cumpria, porque como vamos ver à frente, o profeta não deve ser sujeito a julgamento, mas toda a profecia deve ser sujeita a julgamento. Porque, meus amados irmãos, a profecia nós guardamos como Maria fazia. E mais uma vez, usando um pouquinho da pregação do passado domingo, em que nós não veneramos Maria, mas nós estimamos a irmã Maria como exemplo. E um dos exemplos é, várias vezes, ela recebia profecias e ela diz, e guardava no seu coração. Até que se cumprisse, ela guardava no seu coração. Ela não começava a dizer, o meu filho vai ser isto, vai ser aquilo. Ela guardava. E depois vê-se tudo a cumprir. Jeremias 28:9 diz, o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Os irmãos sabem que no tempo de Jeremias havia muitos profetas. Os profetas que falavam o que o rei queria ouvir e o profeta que às vezes só falava o que o rei não queria ouvir, mas era o que ia acontecer. Mas falava a verdade. E Jeremias, então, ele diz isto mesmo, capítulo 28, verso 9, o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. E Ágabo, que aparece aqui citado, claro, quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, tudo isto já tinha acontecido. Ele estava certamente a tirar notas em direto do que estava a acontecer no seu diário e depois escreve o livro no final. E quando escreve o livro, ele já vai buscar aqui e já identifica na primeira aparição de Ágabo, no livro, já identifica o seu nome. Porquê? Porque foi confirmada a sua palavra. Ele diz mesmo aqui no versículo, claramente diz, e isto aconteceu. A fome diz, e isto, verso 28, isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Então foi confirmada a profecia, então ele foi reconhecido como profeta. Mas Pedro também é um bom exemplo de profeta do Novo Testamento. Ele era um 12 dos apóstolos, os irmãos dizem, então, mas ele não era apóstolo, mas não significa que só pode ter um dom. Nós sabemos que Cristo tinha todos os dons. O apóstolo Paulo vemos também com vários dons, e Pedro também vemos com vários dons. E nós vemos Pedro, um profeta de uma forma diferente. E a forma diferente que vemos Pedro está lá em Atos capítulo 2, no seu discurso, ou na sua pregação, mas a minha Bíblia até tem no título Discurso de Pedro. No versículo 12, aconteceu a descida do Espírito Santo. O povo que estava a ouvir aquilo que aconteceu estavam pasmados, verso 7. Perguntavam, mas verso 8, como é que nós os ouvimos? E todos, verso 12, diz que se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer isto dizer? Cá está a palavra profética que vem responder à pergunta. A pergunta daqueles que estavam a ouvi-los falar na sua própria língua era, o que é que significa isto? E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza a palavra, indo buscar os textos do Antigo Testamento, nomeadamente de Joel, etc., profetizando, tornando a profecia explicativa, tentando explicar, tornando
clara aquilo e trazer uma explicação que não apenas convenceu, mas fez com que eles também se convertessem, fossem batizados e também eles recebessem o Espírito Santo, e assim começou a igreja. E nós vemos aqui o exemplo de uma pregação profética. O apóstolo Pedro levanta-se e ele começa a dizer, eles não estão embriagados. Ele tem uma palavra aqui de conhecimento sobre as conversas que estavam ali a gerir, e ele vai buscar a palavra que estava escrita, nomeadamente Joel, verso 17. É isto que acontecerá, verso 16, Joel disse isso, o profeta disse isso e está agora a cumprir-se. Ele tem então a explicar. Então Pedro falou como um profeta. Ele proclamou a mensagem de Deus, ungido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe trouxe ao pensamento a profecia de Deus. Irmãos, pensemos só, isto está tudo a acontecer em direto. Pedro não teve tempo de ir, deixa-me ir para o meu gabinete preparar a pregação. Não, aquilo foi tudo. O povo estava a dizer, o que é que isto quer dizer? Confusão é esta? Mas o que é que se passa? E ele levanta-se e o Espírito Santo dá-lhe a mensagem na hora. Numa mensagem que responda às perguntas da multidão, uma mensagem que responda às perguntas daquelas pessoas que estavam intrigadas com o que estava a acontecer. E este é o exemplo de uma mensagem profética. E ele prega uma proclamação incrível. Para aqueles que tinham conhecimento do Antigo Testamento, vai buscar o profeta Joel, vai buscar e depois apresenta a Jesus como aquele que cumpriu todas essas mesmas profecias. Então foi-lhe dada uma capacidade pelo Espírito Santo de proclamar o significado daquela mensagem de Joel. E é isso que nós entendemos quando voltamos lá a Efésios 4:12, diz claramente que o objetivo dos dons é: Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a pessoa que proclama a mensagem de Deus a ser ungida pelo Espírito Santo pode servir a ambos os propósitos, mas serve acima de tudo, e no final, e como conclusão, para o serviço cristão, para a obra do ministério. O Espírito Santo é quem nos ensinará, é quem nos ensina, disse o Senhor Jesus, Ele vos ensinará. Aprendemos do Espírito de quem vem a mensagem e transmitimos essa mensagem. Para terminar, deixa-me desenvolver um pouco mais. Os dons do Espírito Santo funcionam melhor, ainda que Deus é soberano, e há coisas que nós não conseguimos explicar, e uma delas que me faz muita confusão, certamente aos irmãos também, é Saul. Mesmo depois de pecar, ele profetiza, diz lá escrito que ele profetizou, e passou a noite a profetizar, mesmo depois de estar em pecado. Há coisas que nós não conseguimos explicar, mas a verdade é a seguinte: se a mula também pode falar, qualquer pessoa pode falar, porque o Espírito Santo é soberano, e Deus é soberano, e faz o que quer, quando quer e como quer. Mas, no contexto de igreja, no contexto de vida cristã, os dons do Espírito Santo funcionam melhor através de pessoas que se preparam melhor. Pessoas que se preparam. Pensamos na mensagem de Pedro e dizemos, eu não preciso mais de me preparar. O Espírito Santo vai-me dar a palavra certa na hora certa, eu não preciso de preparação. Na hora eu subo ao púlpito e o Senhor dá uma mensagem. Não, irmãos. Quantas vezes nós, que estamos no ministério já há mais de 2 décadas, subimos ao púlpito depois de termos preparado uma mensagem, temos os apontamentos todos e chegamos ali e o Senhor diz assim, esquece isso. E dá-nos um versículo e nós temos que pregar aquilo que o Senhor nos diz. Mas não significa que nós não oramos e não nos preparamos. Nós não viemos para aqui dizer, na altura o Senhor dá uma palavra, então não preciso preocupar, posso ficar aqui a ver uma maratona de séries, posso ficar aqui a beber e conviver com os meus amigos. Quando chegar à altura da pregação, o Senhor vai-me dar a palavra. Nada disso. Nós precisamos de preparação. E quando olhamos para Pedro, dizemos, porquê Pedro? É que Pedro realmente era o que estava melhor preparado. Nós conhecemos o contexto do final de João, quando Pedro foi recuperado ao pormenor por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, amas-me? Depois de ter falhado, ele foi recuperado, ele foi restaurado ao ministério pelo próprio Jesus. Ele estava numa dependência, já não era aquele Pedro impetuoso,
Já não era aquele Pedro, deixa-me dizer um pouco com alguma mania, que sabia mais do que os outros. Era o Pedro quebrantado. Era o Pedro dependente de Jesus. Era o Pedro que sentia que devia tudo ao Senhor, que lhe deu uma segunda oportunidade. E Deus unge esse Pedro com o Espírito Santo. E ele prega aquela mensagem incrível que nós acabámos de ler apenas um excerto aqui em Atos, no capítulo 2. Então há 3 passos para terminar, importantes no desenvolvimento do ministério de um profeta, que se aplica também a outros ministérios. Primeiro, oração diária. O profeta precisa de orar muito. Precisa mesmo de orar muito. Se alguém precisa de orar, olha, o profeta que não ora, em breve deixa de ser profeta. Até pode ter tido esse ministério, mas se ele deixa de orar, ele deixa de estar ligado à fonte. E o que é que pode acontecer? 2 coisas. Ele começa a profetizar, ou deixa de profetizar, ou começa a profetizar coisas que ele tem na cabeça e no coração. Porque acha que já tem experiência, olha para a pessoa e manda assim uma profecia. E normalmente esses profetas que já perderam o dom, porque perderam a ligação com o Pai, são profetas que dizem o que as pessoas querem ouvir. Porque eles querem ser reconhecidos pelas pessoas, não por Deus. Então vão dizer o que as pessoas querem ouvir. E temos casos concretos. Eu lembro-me de um caso lá em Évora que aconteceu. Chegou alguém que disse que é profeta, chega ao pé de uma irmã e diz que ela ia casar, mas ela já era casada. E ela ficou muito confusa. Veio para mim, então, mas agora tenho que me separar, irmã. O que é que eu vou fazer? Então, mas eu já sou casada, o Senhor. Ele disse que o Senhor tem um homem para mim. Disse, irmã, o Senhor não vai contra a sua palavra. O Senhor não vai dizer para se divorciar. Ainda mais com um marido crente. Portanto, o Senhor não vai dizer nada disso. Portanto, isto é uma profecia que foi do homem. Não foi uma profecia de Deus. Mas eu senti. A irmã sentiu a emoção. Como também nós sentimos muitas vezes. Mas as profecias devem ser julgadas. Mas as profecias também acabam depois por revelar a intimidade que o profeta tem com o canal, com a fonte, com o Espírito Santo. Porque a oração é fundamental. Um profeta que não ora deixa de ser profeta. A oração torna-nos possível ser cheios continuamente. É isso que diz lá em Tessalonicenses, não é? De sermos continuamente cheios do Espírito Santo. E se uma pessoa não se deixa encher do Espírito Santo, não pode ser profeta. E a forma de nós sermos cheios do Espírito Santo, nós vimos lá o que aconteceu. Eles estiveram em oração durante aqueles 10 dias, desde a ascensão, eles foram para o cenáculo e estavam em oração todo dia, oração e oração, até que o Espírito Santo veio sobre eles. Então a oração é fundamental. O irmão quer ser usado, a irmã quer ser usado no dom profético, ore, mas ora sério, ore, busca o Senhor, quebrante-se diante do Senhor, não perca a ligação com a fonte, porque senão o seu ministério cai, o seu ministério desfaz. As pessoas percebem que você está a fazer algo que é apenas uma performance. E as pessoas sentem-se traídas. E tanta gente, irmãos, infelizmente, até saíram de igrejas por causa de falsas profecias. É tão perigoso, é tão perigoso. Oração. Segundo, conhecimento da palavra. Um profeta que aumenta o seu conhecimento diariamente estudando a palavra, ele aumenta também a sua utilidade. Porque o conhecimento da palavra é fundamental. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então o profeta é um mestre, quando proclama a palavra, ele vai buscar versículos. O Espírito Santo usa os versículos que ele tem na mente, irmãos. Porque as profecias que normalmente impactaram mais a minha vida são profecias que tinham versículos juntos. Era a palavra profetizava, a palavra profetizada, a palavra profetizada. A palavra profetizada, irmãos, é isso que eu estou dizendo. Há a predição, de facto, a profecia no sentido de prever o futuro, mas há aquela palavra que se torna real, se torna imersiva, uma palavra que vem de encontro e vem responder às nossas questões. E é isso. E só vem o profeta que tem conhecimento da palavra. Alguns profetas, conheci alguns profetas que diziam sempre a mesma coisa. Porque só conheciam aquela palavra, não conheciam mais, então dizem sempre a mesma coisa. E às vezes nós ouvimos profecias, e aqui já estou a falar do dom de inspiração, em que eu às vezes não corto a profecia, mas claramente identifico que aquela profecia não é de Deus. É uma profecia que é do homem, ou que é da mulher. Pode ser uma profecia que não faz mal à congregação. Então o líder, por não fazer mal, principalmente quando a pessoa começa a citar versículos, e cita versículos da palavra do Senhor, não faz mal,
não faz mal. Mas não é não é profecia de Deus. É a profecia da mente do homem que usa os versículos de alguma forma, às vezes debaixo de emoção, mas isso não significa que seja ruim por si só, porque tem a palavra de Deus. Claro, nós sentimos então quando a fonte é do inferno, aí nós temos mesmo logo que mandar calar, não há hipótese nenhuma, porque da fonte do inferno nós não queremos nada no nosso meio. Mas na fonte do coração bom, de um homem e de uma mulher bom, que até tem um desejo e cheio do Espírito Santo começa a misturar versículos e pensa que é profecia, e nós deixamos passar, porque todos os ministérios têm que ser exercidos, e a verdade que às vezes começa-se, houve só uma parte que foi mesmo profecia, outra parte já foi o conhecimento da palavra, mas a palavra até veio ajudar, e nós na liderança deixamos passar, porque queremos que a pessoa possa desenvolver o dom, e possa estar mais conectado com o Espírito Santo, e possa desenvolver esse dom para ser mais efetivo. Então, primeiro, oração, conhecimento da palavra, e depois é usar, é isso que eu estou a dizer. Assim como os músculos que nós temos no corpo, se nós não os mexermos, se nós pararmos de mexer. Esta semana estávamos a visitar alguém, já muito avançado de idade, e deixou de andar. E disse, já quase que não me consigo mexer. E eu estava a dizer, você não pode deixar de andar. Quando você deixar de andar, as pernas deixam de mexer. Você precisa de esforçar para andar, precisa de esforçar. Apesar de já não ter energia e força, precisa de esforçar. O meu avô tinha 80 e tal anos e ainda andava de bicicleta. E ele dizia, como é que eu com esta idade tenho as pernas que tenho? Eu digo assim, porque você anda de bicicleta. Então você vai para todo lado de bicicleta, que você continua a exercitar-se. Claro que continua ainda em ativo. Agora se você ficar sentado como outros, todo o dia no sofá, deitado na cama, rapidamente perde o andar. E o mesmo acontece com os dons. Nós precisamos de exercitar o dom para ser desenvolvido. É isso que eu estava a dizer há pouco. Os dons são recebidos de Cristo e desenvolvem-se quando nós os usamos. Quando o profeta começa a proclamar no início, se é de Deus, vai ficar receoso. Eu lembro-me a primeira vez que Deus me deu uma palavra profética através da palavra, através do versículo bíblico. Eu tinha 17 anos e estava numa conferência com 900 pessoas, mais ou menos. De repente, Deus dá-me aquela palavra para eu ler. Eu tremia, queria agarrar na Bíblia e quase não conseguia segurar a Bíblia. Estava a tremer de todos os lados. E depois, como numa luta muito grande, e se calhar uma ideia minha, em luta seria o Espírito Santo, seria eu, quem seria? Mas aquilo era mais forte do que eu. E eu abri a palavra e li aquele versículo. Ele estava a profetizar para a minha vida, sem saber. Porque foi o versículo que depois Deus usou para a minha chamada. O Espírito do Senhor é sobre mim, para me ungiu, para evangelizar os pobres e quebrantar os quebrantados de coração. Aquele versículo para mim foi tão poderoso. E as pessoas ao meu lado, alguns jovens da igreja, começavam a chorar e havia ali uma presença do Espírito Santo. Agora tem que ser exercitado. E quando o profeta começa a proclamar, pode ter este receio, mas o receio não é mau, o receio é bom. Nós temos temor de Deus. Nós não queremos fazer algo que não seja a vontade de Deus. Nós não queremos inventar, nós queremos que seja o Senhor a falar. Então, apesar de estar receoso, se o irmão recebe uma palavra, não tenha medo, profetize, 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 porque esta palavra precisa de sair. E na medida que nós temos mais oração, mais intimidade com Deus, nós vamos crescer e o Espírito vai nos usar de uma forma melhor. O dom, quando é usado, e quanto mais é usado, mais ele se desenvolve. Mais ele se desenvolve. E meus amados irmãos, nós louvamos a Deus. Eu recordo-me de alguns momentos, não vou aqui citar alguns deles, mas lembro-me de um em particular, porque filo publicamente, agora na despedida do Pedro, quando eu estava a convite do pastor Albino a pregar em Leiria, era jovem, pregador, estava no início do ministério também, e o Pedro estava lá atrás, ele nem estava atrás de um piano, mas estava com uma viola, não sei se era baixo, se era uma viola, e de repente o Senhor me disse para eu ir falar com ele e dizer-lhe aquilo que o Senhor lhe queria dizer. Eu fiquei a tremer e digo, Senhor, ele é o filho do pastor, presidente. Eu vou lá dizer-lhe alguma coisa, okay? E se não for, e se for, e fiquei ali naquela luta. Mas quando nós sabemos que é Deus, nós não conseguimos resistir. E chegámos lá, e ele várias vezes disse que foi aquela palavra que ele precisou. Não foi porque eu disse, foi Deus que disse. Se calhar foi a gota final que fez verdadeiramente tomar a decisão. Mas é isso. E nós precisamos disso na igreja. Precisamos do ministério apostólico para fundar e plantar novas igrejas. Precisamos do ministério profético que inspire e levante a igreja para ir para fora e proclamar as grandezas. Então, irmão, ora.
irmão, estude a palavra e se o Senhor lhe der o dom, não tenha medo, exercite o dom. Eu tenho dito, irmãos, e termino com este exemplo, porque a hora de facto já chegou, já passou até. Hoje não pus o cronómetro, passou, como não tenho ali o relógio atrás. Mas termino com este exemplo. Irmãos, quando nós estivemos na campanha no Ministério de Evangelístico, eu a certa altura percebi-me que o ministério profético no evangelismo era algo extraordinário. Quando alguém tinha uma palavra de revelação para uma pessoa mesmo descrente, uma palavra a dizer o que a pessoa estava a viver, sabendo a pessoa que aquela pessoa não o conhecia, essa pessoa derrubava, deixava cair todas as barreiras para receber, porque percebia que era Deus. E nós precisamos disso, irmãos. Eu tenho dito isto muitas vezes e volto a repetir. O irmão está sentado numa sala de espera do hospital, num consultório, e Deus dá-lhe uma palavra para a pessoa que está ali ao seu lado. Talvez a pessoa até está muito bem maquilhada, mas está a esconder uma dor profunda, de uma guerra que teve em casa, de uma luta terrível que teve ali naquele lugar. E quando nós temos aquela palavra, diz o Senhor está-me a dizer que apesar de você estar a sofrer tanto com essa pessoa na sua casa, Deus ama e quer transformar a sua história. Bom, se realmente é Deus a falar, nós vamos ver o resultado. Normalmente o primeiro resultado a pessoa começa logo a chorar, porque não consegue resistir à presença de Deus. Irmãos, vamos orar para que Deus levante a sua igreja com o dom profético. Nesta geração tão lógica, os irmãos sabem que na Europa há uma sede por espiritualidade. Houve um momento em que ninguém queria saber de espiritualidade. Agora há uma sede, as pessoas procuram os bruxos, os cartomantes, todas, e mais alguma coisa. Os jovens estão à procura de Deus. E nós somos a boca de Deus. Vamos, no nome de Jesus, falar e ser uma igreja profética nestes dias em que nós estamos a viver, onde a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos ficar de pé, vamos terminar com uma oração. Para a semana vamos continuar nesta caminhada, vamos falar sobre o evangelismo, o dom de evangelista. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus. Te agradecemos pelos profetas que tu usaste ao longo da nossa vida para nos falar, para nos orientar, para nos voltar a colocar nos carris quando nós andávamos um pouco descarrilhados. Obrigado, Senhor, por mulheres e homens que tu usaste de uma forma preciosa para nos encaminhar de volta ao centro da tua vontade. Mas, Senhor, nós não queremos ser uma igreja que vive apenas do conhecimento lógico, do conhecimento teórico, do conhecimento teológico. Sabemos que isso é fundamental. Nós queremos ser uma igreja que vive também pela manifestação dos dons ministeriais e dos dons do Espírito no nosso meio. Por isso a nossa oração, Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo, como fizeste, Senhor, no início, em que chamaste homens e mulheres para saírem de tantos países para outros países do mundo. E, Senhor, este movimento apostólico e missionário correu todo o mundo, Senhor, baseado em revelação, em profecia. Ó Deus, faz de novo. Levanta, Senhor, uma voz profética. A tua igreja seja esta voz profética. E nestes dias, Senhor, de tanta, ó Pai, sede espiritual, que a tua igreja possa saciar a sede com a fonte correta, na inspiração correta de um Deus que ama e que amou e que ama a humanidade e que deu o seu Filho e o seu Filho que nos entrega a cada um de nós para sermos a sua boca, para sermos o seu canal, Senhor. Por isso, usa-nos no nome de Jesus. Levanta o dom profético no meio da tua igreja. Levanta o dom profético no seio da tua igreja. Levanta de novo, Senhor. Continua a levantar, Senhor. Perdoa, Senhor, aquele, Senhor, que tem o dom e que acabam com medo, Senhor, a Pai, enterrar o dom. Oh, Deus, que nós possamos ser desafiados a desenterrar, Senhor, a colocar em prática, a, Senhor, a voltarmos a exercitar, Senhor, para que a tua glória seja manifesta e muita gente possa ser, Senhor, recuperado e restaurado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, a Pai, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardá-la, a orar com base nela e a pô-la em prática na nossa vida. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós terminamos o culto. Lá atrás vai estar o gasofilácio. O irmão pode deixar a sua oferta à saída. Está bem? Está ali, olha, está ali. Está ali. Hoje estou só eu e aqui o Daniel a fazer aqui a parte multimédia. E um está no som, no streaming, no piano. Então
não conseguimos estar em dois lados ao mesmo tempo, só o Espírito Santo é que consegue. Então, mesmo sem canção de louvor, guardamos a palavra do Senhor. Quem traz a sua oferta, entrega. Voltamos então sexta-feira às 8h30 com oração, 9 horas culto de estudo bíblico, intercessão no grupo, sábado às 10 da manhã. Já sabem, temos a nossa oração e depois no domingo às 10 escola dominical, 11h10 culto público e às 16 a nossa grande celebração, ou melhor, 15h30 no próximo domingo, que é o culto de Santa Ceia, 15h30 no próximo domingo e depois já que passa para as 3. Que Deus abençoe, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós desde agora e até o seu regresso em glória. Amém.